Você já percebeu que existem almas capazes de enxergar além do disfarce perfeito do manipulador? Pessoas que, mesmo mergulhadas no labirinto de ilusões de um narcisista, conseguem atravessar suas sombras e tocar o núcleo que ele tenta esconder? Carl Jung diria que não se trata apenas de sensibilidade, mas de uma força arquetípica que desperta o inconsciente e quebra máscaras que pareciam inquebráveis. Mas quem são esses seres? E por que sua presença perturba tanto aqueles que vivem do controle alheio? Na superfície, a palavra empatia soa como fragilidade, como se sentir demais fosse uma sentença de vulnerabilidade. Mas e se Jung tivesse razão ao afirmar que justamente no contato com o inconsciente coletivo se esconde um poder inegociável? O que aconteceria se a fraqueza fosse, na verdade, uma arma invisível, impossível de ser desarmada? Talvez, sem perceber, você já tenha cruzado com alguém assim e tenha sentido um desconforto inexplicável, como se seus segredos mais íntimos estivessem expostos sem que ninguém dissesse uma palavra. Essas figuras não confrontam com gritos nem com violência. Elas silenciam. E nesse silêncio, o narcisista sente um espelho que não pode quebrar. É como se a sombra que ele tenta projetar voltasse com o peso de 1000 reflexos, mostrando-lhe tudo aquilo que não suporta encarar. Jung chamava isso de colisão entre persona e sombra, um choque que nenhum mestre da manipulação consegue vencer. Mas o que exatamente torna certos empatas inalcançáveis? O que fascina e assusta é que não existe manual para decifrá-los. Eles não seguem fórmulas previsíveis, não se deixam reduzir a estereótipos. Estão além do bem-estar superficial e, por isso, penetram nos abismos psíquicos onde o narcisista jamais ousaria caminhar. Cada encontro com um desses empatas é como atravessar um portal simbólico, onde a ordem do jogo muda e quem sempre controlou passa a ser controlado sem nem perceber. E é aqui que o verdadeiro enigma começa. Jung nos conduz a uma revelação que não cabe em definições rápidas nem pode ser compreendida apenas pela lógica. Há 5 arquétipos de empatas que permanecem indomáveis, imunes às correntes da manipulação, capazes de dissolver o poder do narcisista sem erguer uma única barreira visível. Mas quem são eles? O que os diferencia? E por que ninguém ousa falar sobre isso abertamente? A resposta só pode ser encontrada se você tiver coragem de permanecer até o último instante desta jornada. Há uma presença que o narcisista nunca consegue dominar, embora ele tente em silêncio, usando os mesmos truques que sempre funcionaram em outros. É como se de repente o jogo mudasse de dono, e aquele que parecia ter o controle absoluto fosse tragado por um reflexo inesperado. Carl Jung já alertava: existem encontros que não acontecem por acaso, forças psíquicas que se atraem apenas para que uma verdade mais profunda seja desnudada. Talvez esse seja o maior medo do manipulador: cruzar com alguém que não se deixa manipular. O empata não chega armado, não exibe poder, não grita. Ele apenas existe. E nessa existência há um campo invisível que desorganiza o narcisista. Como se uma lente oculta revelasse suas falhas, suas máscaras mal coladas, seus segredos mal enterrados. O silêncio do empata não é vazio, é um espelho. E diante desse espelho, até o mais frio dos predadores sente um arrepio que não consegue explicar. Mas por que isso acontece? Não seria a empatia apenas uma sensibilidade exagerada, um excesso de vulnerabilidade? Jung nos lembra que aquilo que é visto como fraqueza, muitas vezes guarda a semente da maior força. Aquele que toca a dor do outro sem fugir dela, carrega em si um poder ancestral, um vínculo direto com o inconsciente coletivo. E esse vínculo não pode ser dominado, apenas reconhecido. O narcisista vive de certezas fabricadas. O empata vive de intuições impossíveis de serem previstas. Quando ambos se encontram, é como se um terremoto silencioso se abrisse sob seus pés. Não há espaço para as velhas regras.
As manipulações perdem força, as palavras calculadas se tornam frágeis e aquilo que parecia um jogo ensaiado se desfaz em segundos. É nesse vazio que nasce o pavor do narcisista, perceber que não controla mais o tabuleiro. E se você já se perguntou por que certas pessoas despertam desconforto imediato em quem vive de ilusões, a resposta talvez esteja nesse ponto cego. Há empatas que não se contentam em sentir a superfície. Eles mergulham fundo, arrancam véus, revelam camadas que ninguém mais ousaria tocar. Eles se tornam guardiões de um espelho que não distorce, que não perdoa, que apenas mostra. E o que se mostra é insuportável para quem passa a vida fugindo de si. Essa é a armadilha invisível. Quanto mais o narcisista tenta controlar, mais se perde. Quanto mais manipula, mais se vê exposto. É um paradoxo cruel, e é por isso que o encontro com certos empatas é vivido como ameaça existencial. Não é sobre o que o empata faz, mas sobre o que ele desperta. Jung dizia que a sombra sempre se revela quando encontra a luz adequada. Talvez o empata seja essa luz, não porque queira, mas porque simplesmente é. Imagine a cena. O manipulador, acostumado a vencer todos os jogos, tenta mais uma vez impor sua narrativa. Só que dessa vez algo não encaixa. As palavras não entram, os silêncios pesam, o olhar do outro não se rende. Não há confronto aberto, mas há uma presença que corta mais fundo do que qualquer ataque direto. Nesse instante, o narcisista não enxerga um inimigo. Ele enxerga a si mesmo, e isso é devastador. O empata, por sua vez, não precisa nem perceber o que está acontecendo. Ele apenas segue sua essência, deixando-se atravessar pelas ondas emocionais que circulam no ambiente. E nessa abertura, nesse sentir sem defesas, cria-se um espaço onde o jogo de manipulação não encontra terreno fértil. É como tentar plantar veneno em um solo que já foi purificado. Não importa a quantidade despejada, nada floresce. E é nesse choque invisível que nasce a verdadeira revolução psicológica. Não estamos falando de vitória ou derrota, mas de um encontro inevitável entre máscaras e espelhos. O que está em jogo não é apenas a relação entre duas pessoas, mas a colisão entre arquétipos. De um lado, a persona inflada pelo ego. Do outro, a essência que transborda sem pedir permissão. Quem assiste a esse embate sente algo mudar dentro de si, como se uma verdade antiga fosse finalmente recordada. E talvez seja essa a pergunta que ecoa agora em você. Quem são esses empatas que desafiam até mesmo os mestres da manipulação? Como conseguem tocar feridas tão escondidas sem sequer levantar a voz? O que carregam em sua presença que desarma os jogos mais sofisticados? Essas respostas não se revelam de imediato. Elas exigem coragem, paciência e a disposição de caminhar até o final desta jornada. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o ar parece mudar de textura, como se algo invisível se movesse entre duas presenças. O narcisista sente, ainda que não confesse, que diante do empata, o controle escapa pelas frestas. É como segurar a água com as mãos. Quanto mais força aplica, mais rápido tudo escorre. Essa sensação de impotência é intolerável para quem vive da ilusão do domínio e, ainda assim, inevitável. Jung lembrava que toda tentativa de repressão acaba trazendo à tona aquilo que se queria esconder. E o empata é essa lembrança viva que insiste em revelar. Você já percebeu como algumas pessoas parecem enxergar através de você, mesmo em silêncio? É desconfortável, quase insuportável. Não importa o quanto tente sorrir, disfarçar ou mascarar emoções, há olhos que atravessam a superfície e tocam diretamente no nervo exposto.
O narcisista teme esse olhar mais do que qualquer confronto explícito, porque nele não há como negociar, não há como manipular. O que se vê ali é cru, despido, inevitável. A fragilidade que o empata aceita em si é justamente a chave que o torna imbatível. Ao não temer sentir, ele penetra nos territórios que o narcisista recusa conhecer. E ao fazê-lo, desarma todo o arsenal do manipulador, porque não há arma eficaz contra quem já fez as pazes com sua própria dor. É o paradoxo que destrói qualquer estratégia. Aquilo que parecia fraqueza se transforma em muralha invisível, impossível de transpor. O narcisista tenta inverter o jogo, provocar culpa, lançar dúvidas, distorcer realidades. Mas quanto mais joga, mais se enreda na própria teia. O empata não luta contra, apenas permanece. E nesse permanecer existe algo que o narcisista jamais compreenderá: a força do inconsciente. Jung dizia que somos possuídos por imagens que não controlamos. O empata encarna essas imagens, torna-se o reflexo vivo daquilo que o manipulador mais teme reconhecer. E é nesse ponto que surge a tensão insuportável. O manipulador sente-se observado, não apenas pelo outro, mas pelo próprio universo. Cada palavra que tenta usar como arma retorna como eco que denuncia sua intenção. O empata não precisa responder, porque o silêncio já é resposta suficiente. E nesse silêncio, o narcisista se depara com o abismo da própria solidão. Talvez você já tenha sentido isso em sua vida. O peso de um olhar que não julga, mas revela. O desconforto de estar diante de alguém que não compra suas desculpas, nem se perde em suas máscaras. É como se o tempo parasse e, de repente, tudo o que foi escondido ganhasse forma. Nesse instante, não existe mais manipulação. Existe apenas a verdade crua, brilhando como uma lâmina que corta a escuridão. O empata não provoca esse efeito de propósito. Ele não escolhe ser ameaça. Ele apenas vive, respira, sente. Mas é justamente essa autenticidade que desarma o narcisista. Porque quem vive na mentira não suporta o contato prolongado com quem vive na verdade. É como uma ferida exposta à luz. Dói, arde, mas não pode ser ignorada. E quanto mais esse encontro se prolonga, mais o manipulador percebe que não tem poder. Seus truques falham, suas palavras caem no vazio, sua energia se dissipa. E isso é intolerável, porque revela a grande fragilidade por trás da máscara de poder, o medo de não ser nada sem controle. É nesse momento que o narcisista enfrenta seu maior inimigo, não o empata, mas a si mesmo. Jung dizia que a sombra sempre espera o instante certo para se manifestar. Diante do empata, esse instante chega sem aviso. Não há como escapar. O que estava escondido se torna visível, o que era negado ganha voz, e a máscara que sustentava tudo começa a rachar. O manipulador tenta resistir, mas cada fissura o expõe mais, até que não resta nada além daquilo que sempre tentou esconder. E aqui surge a questão que o espectador carrega sem perceber. Se esses empatas são capazes de desmontar o mais habilidoso dos narcisistas, o que acontece quando eles atravessam a nossa vida? Será que já fomos tocados por um deles, sem entender? Será que esse desconforto inexplicável que sentimos diante de alguém foi, na verdade, um chamado da nossa própria sombra? E se for assim, o que ainda resta ser revelado em nós mesmos? Há algo de inevitável quando esses encontros acontecem. O narcisista pode mudar de tom, ensaiar novos papéis, fingir vulnerabilidade, mas tudo soa falso diante do empata. Não porque o outro o acusa, mas porque a própria energia denuncia. Jung falava que o inconsciente é como um ator escondido nos bastidores, movendo cordas invisíveis. E quando o empata entra em cena, essas cordas se tornam visíveis, revelando quem realmente puxa os fios. O manipulador se desespera, porque sua maior arma é a ilusão. E a ilusão só funciona enquanto não é nomeada. O empata, no entanto, não precisa apontar o truque.
basta estar presente. Como se carregasse uma lanterna silenciosa, iluminando pontos que o narcisista queria manter na escuridão. É essa presença que provoca o colapso interno, a sensação de estar nu em um palco diante de uma plateia invisível. Você já se perguntou por que certas pessoas carregam um magnetismo que incomoda? Não é charme, não é sedução. É algo mais profundo, como se o inconsciente delas se conectasse diretamente ao seu, sem pedir licença. Esse contato desperta memórias antigas, dores não resolvidas, verdades enterradas. O narcisista foge disso como quem foge do fogo. O empata, já ao contrário, caminha para dentro das chamas, sem medo de se queimar. Esse contraste é devastador. De um lado, a máscara que vive para manter o controle. Do outro, a alma que aceita o caos como parte do caminho. O manipulador se sustenta na rigidez, o empata na fluidez. E quando a rigidez encontra a água, o resultado é sempre o mesmo: fissuras, rachaduras, colapso. Eu diria que é o embate entre persona e self, entre aquilo que aparentamos ser e aquilo que realmente somos. O que o empata desperta é um chamado profundo, quase místico. Não importa o quanto o narcisista resista, algo nele começa a se despedaçar. É como se vozes internas esquecidas começassem a sussurrar, lembrando-o daquilo que tentou enterrar. E esses sussurros são insuportáveis, porque não podem ser calados. O empata é apenas o gatilho, mas o processo é inevitável. Talvez seja por isso que o encontro com um empata verdadeiro é vivido como ameaça mortal. O narcisista sente que está diante de alguém que vê o que ninguém mais vê, que ouve o que ninguém mais ouve, que toca o que ninguém mais ousa tocar. Não há saída, porque não é uma batalha externa, é uma batalha interna despertada de fora. E nessa batalha, o manipulador sempre perde, porque nunca aprendeu a enfrentar a si mesmo. Mas aqui está o ponto mais perturbador. Esse poder não vem de esforço. Não é uma técnica, não é um cálculo. É uma essência. O empata não escolhe ser indomável, ele apenas é. Ele carrega em si uma conexão com algo maior, algo que não pode ser controlado nem explicado. E essa conexão o torna um espelho vivo, capaz de devolver ao outro sua própria face, mesmo que ele não queira olhar. Você já imaginou o que acontece quando essa energia se volta para dentro de você? Quando alguém desperta em você uma parte que você mesmo tentou esconder? Talvez seja por isso que sentir a presença de um empata pode ser tão transformador quanto doloroso. Porque não se trata apenas de enxergar o outro. Trata-se de ser forçado a enxergar a si mesmo. E nesse momento, o tempo parece perder a lógica. Não há mais jogo de manipulação. Não há mais máscara eficiente. Existe apenas um vazio que exige ser preenchido, uma ferida que exige ser tocada, uma sombra que exige ser encarada. É por isso que o empata não precisa lutar, ele apenas existe, e sua existência já é revolução. O que Jung nos sussurra através dessas imagens é que não estamos falando de pessoas comuns. Estamos falando de forças arquetípicas que atravessam a vida como presságios. E o mais inquietante é perceber que esses 5 empatas, aqueles que nenhum narcisista consegue dominar, talvez não sejam apenas figuras externas. Talvez sejam espelhos internos, partes nossas que ainda não tivemos coragem de encontrar. Há uma linha quase invisível que separa o desconforto da revelação. O narcisista, ao se ver diante do empata, sente que essa linha começa a se dissolver. É como se estivesse preso em um corredor de espelhos, onde cada reflexo mostra uma versão diferente de si, nenhuma delas suportável. Ele tenta escapar, mas quanto mais corre, mais se depara com o mesmo rosto, repetido ao infinito. Esse é o terror que o empata desperta. Não existe fuga do que está dentro. A verdade é que o empata não precisa nomear nada. Sua simples presença faz o inconsciente do outro gritar. Jung dizia que aquilo que rejeitamos se torna destino. E diante do empata, o destino aparece nu, sem máscaras, sem disfarces. O manipulador percebe que todo o poder que acreditava ter era apenas empréstimo, uma construção frágil sustentada por mentiras repetidas. Nesse instante, o castelo de areia começa a ruir. Você já sentiu essa sensação? Estar diante de alguém e perceber que sua defesa mais bem construída não funciona. É uma queda silenciosa.
quase imperceptível para os outros, mas devastadora para quem vive do controle. O narcisista experimenta essa queda como quem perde o ar, uma asfixia invisível, um sufoco que não pode ser explicado, apenas sentido. O empata não luta, não resiste, não contra-ataca. Ele acolhe. E é justamente isso que destrói, porque o manipulador não sabe lidar com acolhimento, não sabe lidar com alguém que não entra no jogo. Sua força está no conflito, no ataque, na culpa. Mas diante do empata, não há reação a ser provocada, apenas um silêncio que se expande e o engole. Esse silêncio é insuportável porque não pode ser controlado. Nesse ponto, a tensão interna do narcisista explode em formas estranhas. Pode virar raiva descontrolada, pode virar fuga, pode até se disfarçar de falsa vulnerabilidade. Mas nada disso funciona. O empata não se alimenta dessas energias. Ele as observa passar, como quem vê ondas quebrando e recuando no mar. O manipulador tenta morder, mas encontra vazio. E esse vazio o desespera. O mais intrigante é que esse processo não é consciente. O empata muitas vezes não percebe o impacto que causa. Ele apenas vive sua natureza, sente profundamente, entrega presença. Mas sua própria autenticidade é dinamite em um terreno que sempre foi sustentado por máscaras frágeis. E a explosão é inevitável. Jung dizia que onde a sombra é negada, ela cresce em silêncio até que se torne insuportável. O empata é o detonador dessa sombra. Não porque queira, mas porque sua essência a chama para fora. O narcisista, ao se deparar com isso, não enxerga apenas o outro, enxerga a si mesmo naquilo que mais teme. E essa visão é uma sentença que não pode ser ignorada. Talvez por isso os empatas mais perigosos sejam também os mais silenciosos. Eles não precisam provar nada, não precisam se defender. Sua força não está no grito, mas na quietude que revela. Eles são como florestas escuras. Basta entrar para sentir que algo maior observa, que forças antigas estão presentes, que nada pode ser escondido ali dentro. E você, ao ouvir isso, talvez sinta um arrepio. Porque essa presença não existe apenas fora de nós, existe dentro. Quantas vezes fugimos de olhar para nossas próprias sombras? Quantas vezes tentamos manipular a nós mesmos, criando desculpas, histórias, máscaras? O encontro com o empata externo apenas reflete o inevitável. Cedo ou tarde, teremos de nos confrontar conosco. E aqui está o segredo que poucos ousam encarar. Esses empatas, que nenhum narcisista consegue dominar, não são monstros, nem heróis. São portais. Estar diante deles é ser arrastado para dentro de si mesmo, quer queira, quer não. E é nesse mergulho que se revela a pergunta que ecoa até hoje. O que em nós ainda está escondido, aguardando o olhar de quem ousa ver além da máscara? Há instantes em que a presença do empata se torna quase insuportável para o narcisista. Não porque haja confronto, mas porque não há para onde escapar. É como estar em um quarto onde as paredes se movem lentamente para dentro, comprimindo, forçando o ar a faltar. O empata não empurra, não ataca, apenas está. Mas essa simples presença é suficiente para desmontar anos de defesas cuidadosamente construídas. O manipulador, acostumado a ditar o ritmo, sente-se pela primeira vez sendo conduzido. Ele não entende como, não entende por quê, mas a sensação é clara: perdeu o controle. Jung descrevia esse fenômeno como a irrupção do inconsciente, o momento em que forças reprimidas tomam as rédeas. Para o narcisista, isso é pânico. Para o empata, é apenas fluxo natural. E nesse fluxo, memórias escondidas começam a se mover. O manipulador vê flashes internos, cicatrizes que tentou apagar, dores que fingiu não sentir. O empata não precisa dizer nada, porque sua energia funciona como chave que abre portas trancadas. O narcisista queria manter essas portas fechadas para sempre. Mas agora, diante de quem não pode ser manipulado, não há fechadura que resista. O paradoxo é que o empata não busca essa abertura. Ele não entra para destruir, não deseja vencer. Ele apenas carrega uma frequência que toca as camadas mais profundas do outro. E é nesse toque invisível que a sombra se ergue. Não há negociação possível, não há máscara que funcione. Há apenas o inevitável desvelar. Você já se sentiu observado de dentro para fora?
não por alguém que julga, mas por alguém que simplesmente vê. É como se não houvesse onde se esconder, como se cada respiração denunciasse quem você realmente é. Essa é a sensação que o narcisista experimenta diante do empata. E essa sensação é devastadora, porque não existe manipulação que consiga transformá-la em vantagem. O manipulador então reage. Pode atacar com raiva, pode fingir fragilidade, pode até desaparecer de cena, mas a marca já foi deixada. O espelho já foi erguido. E mesmo que fuja, ele carregará consigo a lembrança insuportável de que alguém o viu além da máscara. Essa lembrança é corrosiva, porque prova que seu reinado não é absoluto, que há forças que não podem ser dominadas. E aqui o círculo se estreita ainda mais. O empata se torna um fantasma na mente do narcisista, uma presença que continua assombrando mesmo na ausência física. É a lembrança que retorna à noite, nos sonhos, nas pausas, nos silêncios. Jung dizia que aquilo que é reprimido sempre retorna, e retorna com força dobrada. O empata é a prova viva disso. Talvez seja por isso que muitos manipuladores temem profundamente certos encontros, mesmo que não admitam. Há uma intuição que os alerta. Essa pessoa não é como as outras. Essa pessoa não se dobra, não entra no jogo, não se deixa prender. Essa pessoa vê demais. E diante de quem vê demais, o poder do narcisista se desfaz como névoa ao sol. O mais perturbador é que esse processo não pode ser controlado pelo tempo. Pode acontecer em segundos, pode levar anos, mas é inevitável. O empata é como uma semente plantada na mente do manipulador. Uma vez lançada, ela cresce sozinha, quebrando muros, rachando estruturas, até que nada reste além da verdade que sempre esteve ali. E é aqui, nesse ponto sem retorno, que a pergunta ecoa. Se esses empatas existem, se atravessam vidas como lâminas invisíveis, quem são eles de verdade? De onde vem sua força e por que nenhum narcisista consegue vencê-los? As respostas estão próximas, mas ainda escondidas atrás do véu, esperando o momento certo para serem reveladas. O silêncio do empata é mais eloquente do que qualquer discurso. Ele não precisa acusar, não precisa justificar. Sua simples respiração já provoca a sensação de que algo oculto está sendo trazido à superfície. Para o narcisista, esse silêncio se torna insuportável porque nele não há brecha para manipulação. É um silêncio que pesa, que ecoa, que obriga a escuta de vozes internas que sempre foram sufocadas. Jung afirmava que existem forças que não podem ser domesticadas, porque não pertencem ao indivíduo, mas ao inconsciente coletivo. O empata é uma dessas forças. Ele não atua apenas por si mesmo. Ele carrega em si o peso de gerações, símbolos antigos, arquétipos que atravessam a história da humanidade. É isso que o torna intocável. Não se enfrenta apenas uma pessoa, enfrenta-se um mito vivo. E essa percepção desperta no manipulador uma angústia sem nome. Ele sente que está diante de algo maior do que ele, algo que não pode dominar. É como tentar apagar uma chama com as próprias mãos e perceber que quanto mais força coloca, mais o fogo se espalha. O empata não resiste, apenas reflete. Mas nesse reflexo a verdade se multiplica. Você já notou que há encontros que parecem destinados? Pessoas que entram em nossa vida sem aviso e de repente tudo muda? O narcisista experimenta isso como ameaça, mas o empata vê como inevitabilidade. Porque esses encontros não são casuais, são chamados. São movimentos psíquicos que vêm de dentro, convocando o que precisa ser visto, mesmo que doa. O manipulador pode fugir, pode negar, pode ridicularizar, mas a semente já foi plantada. O empata é como um espelho que permanece gravado na memória, mesmo quando não está presente fisicamente. Uma lembrança que insiste em retornar, lembrando ao narcisista que sua máscara já foi vista, que sua sombra já foi tocada. Esse retorno é corrosivo, porque é impossível apagá-lo. O mais perturbador é que nem sempre o empata entende a dimensão do que carrega. Para ele, sentir é natural. Ver além é parte de sua essência. Ele não busca ser indomável, não busca ser temido. Apenas existe, e nessa existência se torna o que nenhum narcisista pode controlar. Jung diria que o empata é a encarnação da sombra reconciliada, e por isso não pode ser possuído por ela.
E aqui começamos a sentir o contorno desses arquétipos. São empatas diferentes, cada um com uma forma única de atravessar as defesas do manipulador. Alguns tocam pela compaixão silenciosa, outros pela clareza cortante. Há os que revelam com a própria fragilidade e os que expõem pela força bruta do sentir. Mas todos compartilham o mesmo destino, serem espelhos impossíveis de distorcer. O narcisista, ao se deparar com esses arquétipos, sente que está diante de algo inclassificável. Não consegue reduzir, não consegue enquadrar. Cada tentativa de definir falha, porque o empata escapa das categorias comuns. Ele não é vítima, não é inimigo, não é aliado. Ele é portal. E atravessar esse portal significa mergulhar em regiões internas onde o manipulador jamais quis entrar. E é exatamente isso que torna esses 5 empatas tão perigosos. Eles não podem ser vencidos porque não estão no mesmo jogo. Enquanto o narcisista busca poder, o empata busca verdade. E a verdade não se submete a manipulações. Ela apenas espera silenciosa até que tudo o que é falso desmorone diante dela. E agora, talvez a pergunta comece a latejar ainda mais forte em você. Quem são, afinal, esses empatas? Quais são seus rostos, suas forças, seus símbolos? O que Jung viu neles que os torna inalcançáveis até para os mais habilidosos manipuladores? A resposta está prestes a ser revelada, mas ainda não agora, porque antes é preciso estar pronto para enxergar o que esses arquétipos despertam em você. Há arquétipos que caminham entre nós sem que possamos nomeá-los. Eles se escondem atrás de gestos simples, mas carregam em si a força de eras. O narcisista os sente de imediato, como se algo ancestral despertasse na sua pele, arrepiando o corpo antes mesmo que a mente entenda. Jung chamaria isso de encontro com o luminoso, aquilo que é maior que nós, aquilo que nos obriga a reconhecer nossa pequenez. O primeiro sopro desse mistério surge na figura daquele que enxerga o invisível. Ele não precisa ouvir palavras para saber o que está sendo dito. Não precisa ver lágrimas para perceber a dor. Sua percepção atravessa o corpo físico e toca o que está escondido na alma. O narcisista teme essa figura porque ela retira seu último refúgio, a possibilidade de esconder-se atrás da aparência. Mas há outro que não se define pela visão, e sim pelo acolhimento. Ele não julga, não confronta, apenas abre espaço para que tudo se revele por si. O manipulador, acostumado a moldar narrativas, perde o rumo diante dessa presença, porque percebe que não há como vencer alguém que transforma até a mentira em transparência. Esse empata é um santuário vivo, e diante dele não há ataque que se sustente. Existe ainda aquele que transforma fragilidade em lâmina. O narcisista o subestima, acreditando que sua sensibilidade é fraqueza. Mas é justamente aí que o jogo se quebra. Porque cada lágrima, cada silêncio, cada ferida exposta se torna espelho onde o manipulador vê sua própria miséria refletida. É um golpe invisível, mas mortal, não contra o corpo, e sim contra a ilusão. Há também o empata, cuja força é tão intensa que parece incendiar o ambiente. Sua presença é como fogo que consome máscaras em segundos. O narcisista tenta resistir, mas se sente queimando por dentro, incapaz de sustentar sua própria encenação. Esse arquétipo não pede licença. Ele rasga véus, arranca disfarces, obriga a verdade a emergir. É destruição e renascimento em uma única centelha. E não podemos esquecer do mais enigmático de todos, aquele que transita entre mundos. Ele carrega um silêncio profundo, quase inquietante, que obriga o manipulador a se perder em labirintos internos. Não se trata apenas de sensibilidade, mas de uma conexão com algo maior, algo que transcende o humano. Sua simples presença já é abismo, e quem ousa encará-lo não volta ao mesmo. O que assusta o narcisista não é apenas a existência desses empatas, mas a impossibilidade de reduzi-los. Ele não consegue colocá-los em caixas, não consegue controlá-los com rótulos. Cada arquétipo escapa, cada força se move como um rio subterrâneo que não pode ser contido.
E essa fluidez é mortal para quem precisa de certezas para se sentir vivo. Jung dizia que aquilo que é reprimido no inconsciente se manifesta como destino. Esses empatas são destino encarnado. Eles não aparecem para serem vencidos, mas para revelar. E é essa revelação que destrói o narcisista. Perceber que não importa quão bem disfarçada seja sua máscara, sempre haverá um olhar capaz de ver além dela. Talvez você já tenha sentido a presença de um desses arquétipos em sua vida. Talvez já tenha sido atravessado por um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras, ou por um olhar que desnudava segredos que você mesmo não queria admitir. Se isso aconteceu, você já experimentou o poder desses empatas e sabe o quanto é impossível resistir. E ainda assim, por mais que possamos senti-los, a pergunta permanece: como reconhecer cada um deles em sua totalidade? Quais símbolos os definem? Quais forças os movem? Quais sombras eles são capazes de dissipar? Essa resposta não pode ser entregue agora, porque antes de nomear, é preciso sentir. E o sentir, como Jung sabia, é o portal mais perigoso que existe. Há verdades que não se encerram quando ditas. Elas permanecem, como brasas escondidas em meio às cinzas, prontas para reacender no silêncio de uma noite qualquer. O que você sentiu até aqui não é uma resposta, mas uma abertura. Jung dizia que aquilo que realmente transforma não é o que se aprende, mas o que se recorda. A lembrança de algo que sempre esteve em nós, esperando o instante certo para despertar. O empata, esse ser indomável diante das correntes do narcisista, não é apenas alguém lá fora. Ele é reflexo, é espelho, é chamado. Ao longo desta travessia, talvez você tenha percebido lampejos de si mesmo, sombras e luzes que ainda não tinham nome, mas que agora começam a pulsar em sua consciência. E esse pulsar é a semente da mudança. Há algo inquietante em perceber que o poder não está na máscara, nem na manipulação, mas na autenticidade de sentir. Aquilo que parecia fraqueza se revela força. Aquilo que parecia vulnerabilidade se mostra escudo invisível. O empata não vence porque luta, vence porque permanece. E permanecer é o gesto mais revolucionário que existe. Talvez, ao fechar os olhos agora, você se lembre de pessoas que atravessaram sua vida como enigmas. Pessoas que não puderam ser dominadas, que provocaram desconforto e fascínio ao mesmo tempo. Elas foram portais que talvez tenham te levado, sem que você percebesse, a olhar para dentro de si de uma maneira que jamais ousaria sozinho. Essa é a pergunta que ecoa for: quem são, afinal, os empatas impossíveis de dominar? Talvez a resposta não esteja em rostos ou nomes, mas em símbolos. Eles são o fogo que queima máscaras, a água que escava silêncios, o ar que sopra verdades, a terra que sustenta feridas e o vazio que revela tudo o que se tentou esconder. Eles não se encontram, eles se reconhecem. A cada palavra dita aqui, uma parte de você já começou a se mover. Talvez seja sutil, quase imperceptível. Mas lembre-se, o inconsciente não trabalha em explosões, mas em sussurros que retornam no tempo certo. Aquilo que hoje parece enigma, amanhã pode ser revelação. E quando esse momento chegar, você perceberá que nada do que ouviu foi em vão. O eco dessa experiência não é o fim, mas o início. É a porta que se abre dentro do labirinto. É o chamado para caminhar sem medo pelo território onde sombra e luz se encontram. Eu diria que só quem atravessa suas próprias trevas encontra a verdadeira claridade. E é isso que os empatas nos ensinam. Não a fugir do escuro, mas a atravessá-lo com olhos abertos. Agora, a escolha não é sobre acreditar ou não, mas sobre permitir-se sentir. O que você fará com esse reflexo? Ignorá-lo, como tantos fazem, ou deixará que ele continue reverberando até encontrar o lugar certo dentro de você? A resposta não está aqui, mas no silêncio que seguirá depois deste instante. E se algo em você foi tocado, se uma centelha foi acesa, permita que esse movimento não se apague. Compartilhe-o, porque todo despertar ganha força quando ecoa em outras almas. Deixe seu comentário,
Traga sua voz para este espaço. Inscreva-se e permaneça conosco nessa jornada. Não por obrigação, mas porque há um chamado que continua e você sabe que ele não se cala. Porque no fim, e ao mesmo tempo no começo, há apenas uma verdade. Ninguém pode manipular o que é autêntico, ninguém pode prender o que é livre, ninguém pode calar o que já despertou. O Empata é essa lembrança viva. E talvez sem perceber, você já seja um deles.